Diz assim o texto em Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, complete aí para mim, por favor, e diga, detrás. E estando por? Detrás. E estando por? Detrás. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E respondeu ele: dize-a, mestre. E certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? E respondeu-lhe Simão: tenho para mim que aquele é a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. E então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me com lágrimas os pés e os enxugou com os seus cabelos. Tu não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse Jesus à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diga amém por essa palavra. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Essa mulher, a mulher pecadora, ela está numa posição extremamente desconfortável, muito desconfortável. Ela está numa posição, além de desconfortável, também muito desvantajosa. Ela está na posição que, a grosso modo, a gente chama de penetra. E ela também se encaixava dentro da cultura rabínica judaizante. Não com esse nome que a gente usa a grosso modo, né? Penetra. Mas todo mundo aqui sabe bem o que significa ser penetra numa festa. Ah, Camila, eu nunca fui, mas nunca viu alguém ser? Se você, sobretudo, tiver uma memória infantil, né? Se foi criança pobre, você vai saber melhor do que todo mundo do que eu estou falando. Quem aqui, sendo pobre, nunca foi penetra? Se já foi pobre e nunca foi penetra, não foi pobre o bastante. Quem já foi pobre mesmo, sendo criança, sabe o que é ser penetra, porque você é quase movido por uma necessidade. Criança não tem orgulho. Quando você vê, já entrou na festa. Às vezes o pai nem deixou, mas já foi. E naquela época eu me lembro que a gente brincava muito na rua, era uma coisa, né, mais natural de se fazer. E lá em casa, em particular, como nós somos muitos aglutinados, muitos primos, o pessoal, quando fazia uma festa, já não mandava muito o convite lá para casa, por mais que gostasse da gente. Não porque não queria, mas porque era tudo contado. Eu estou falando aqui da década de 80, né, cruzeiro. Rapaz, essa época não era refrigerante, festa de pobre era regado com suco de groselha. Você lembra, né? Xarope de guaraná, xarope de maracujá. Lembra disso? E o pastelzinho de vento, com 3 pedacinhos de carne moída seca lá dentro. E a gente comia, que era uma alegria. Essa época era uma época que tinham muitas necessidades, mas elas eram coletivas. Isso significa que a gente era muito pobre, mas não tinha toda essa depressão. Porque a depressão não vem pela falta de, mas pela comparação a outro.
Então, o que acontece? Naquela época a gente era muito pobre, mas era feliz de todo jeito, porque não precisava comparar, porque o da frente era pobre, de trás era pobre, do lado era pobre, do outro era pobre, de cima era pobre. Todo mundo era pobre, então era natural trocar xícara de açúcar, uma coisa e outra, passo o olho nas crianças para mim, vou ali, já volto, seguro a chave e etc. Então, mesmo não sendo convidado para determinadas festas, a gente já tinha o fluxo de brincar na rua e a gente já ia na intenção. Por exemplo, a gente só brincava sujo na rua, mas no dia que tinha festa lá na casa de alguém, a gente já tomava banho antes de ir para a rua, que já era na pegada de eu vou entrar. Eu não sei como ainda, mas eu vou entrar. E ali a gente brincava e começa a brincar na rua, daqui a pouco a gente brinca na calçada do vizinho, aonde está tendo a festa. Estou falando de uma época que o portão era aberto, não precisava levar documento para dar acesso à portaria. Quando vi, a gente entrava. Passa um guaranazinho, a gente vai rindo com um, cumprimentando o outro, toma um guaraná, um saquinho de pipoca, come um cachorro quente e ali a gente vai fazendo a nossa alegria. Né? Só que chega uma hora que a coisa fica séria, porque eu sou da época e até hoje faço isso, não sei se por cultura, não sei, é aquela coisa de fazer a conta de quantas pessoas são pretendidas na festa e comprar o bolo com determinados pedaços para as pessoas pretendidas, né? Tanto é que quando a gente vai fazer uma encomenda, a pessoa já pergunta para quantas pessoas, né? Ou para quantos pedaços. E na minha época isso era levado muito mais a sério, tinha o bolo de corte da cozinha. E o outro, que era só se não desse, aí tá bom, então parte esse outro aí. E aí era aquela coisa séria, porque a tristeza da pessoa era essa: eu não quero que ninguém saia daqui falando, olha, eu fui na festa de fulano, mas não comi nem o bolo. Então, para isso não acontecer, podia faltar tudo, só não podia deixar de comer um pedaço de bolo. Era essa hora que a gente, na condição de penetra, mesmo sendo criança, se arrebentava. Por quê? A gente fazia a filinha para ir pegando o bolo, ainda mais na época que era surpresa, já estava pronto, era só entregar. E a gente ia de cabeça abaixo, intercedendo sem saber orar internamente, dizendo, não vai me reconhecer, não quero nem saber. Tomara que não me veja, vou pegar e vou sair correndo. E a gente vai indo, entrega para um, entrega para outro, entrega e tal. Quando chega na nossa vez, se reconhecesse, aí a tia dizia, olha, espera ali. Já foi pobre, né? Se sobrar, a tia te dá. Eu já ouvi isso. Você já deve ter ouvido. Vai ver um filho teu que é mais espoleta e nem precisa disso, ouviu também. Porque criança é assim. E o mais interessante é que a gente ia para o canto e esperava. Porque criança não tem orgulho, não tem noção. Ela fica até chateada na hora, mas ela é muito mais movida instintivamente pela necessidade. E eu me lembro que a gente ia para o canto e começava ali a fazer uma oração contrária pela vida dos outros, sem saber, dizendo, vai sobrar, não pega de novo, não, vai ter que ficar para mim, e fazendo as contas. E aí, daqui a pouco, se sobrasse, a gente comia. Se não sobrasse, a tia dizia, toma aqui mais um cachorro-quente, ou mais um guaraná, se fosse legal, mas bolo, às vezes, não tinha. Agora, veja, a criança realmente não é movida a orgulho, então ela fica e espera. Agora, compreenda isso. De acordo com a cultura rabínica judaizante, esta mulher está dentro dessa festa e, por ser pecadora e a casa ser do fariseu, ela não foi convidada. Caminha aí comigo, complete, por favor. Ela não foi? Mesmo assim, ela entrou na casa. Porque, de acordo com a cultura, sobretudo para fariseu, que adora manter as aparências, é basicamente como nessa época, a porta fica aberta e em dia de jantar ou oferecimento de celebração ou algum dia de motivo especial, a porta pode ficar aberta e não convidados também podem entrar, desde que estabeleçam a posição do penetra, que é qual? Manter-se próximo à parede, mais ou menos assim como a Roberta está, mas não com as mãos para frente. Me ajude agora, Roberta, e põe as mãos para trás, por favor. Essa era a forma com que um penetra ficava numa festa, que a porta estava aberta, dizendo pode entrar, mas no fundo todos que passassem por ali, por dentro daquela casa e vissem alguém próximo à parede, mantendo esse tipo de posição, saberia, de acordo com a cultura, que tal pessoa está ali, mas não foi. Então ela é. E essa era a forma de deixar claro. Se ela tivesse vestida indevidamente, se ela estivesse destoando da qualidade ou da decoração do local, era um jeito do dono da casa se defender da seguinte maneira: está ali, todo mundo está vendo que eu sou
uma pessoa caridosa, que eu não faço separação, distinção entre pessoas, porém está na posição que lhe cabe, que é a posição do penetra. Então, no final da festa, se cumpria, fora do segmento serviçal, aquilo que Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, a mulher cananeia, lembra a Sirofenícia, que tinha uma filhinha endemoniada em casa? Lembra o que ela disse para Jesus? Porque também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está falando da sobra. Então veja bem, esta mulher é uma mulher que vai se submeter a uma posição extremamente desconfortável. Quem está acompanhando, complete mais uma vez, por favor. Ela está se submetendo a uma posição extremamente desconfortável. E ela não é criança, e é isso que eu quero que você entenda. Porque diferente de uma criança que é submetida a uma espera, ela tem orgulho, ela tem brio, ela tem, seja uma dignidade que está rasurada por uma imoralidade de pecado, que provavelmente é o da prostituição, ela é um ser humano. Quem está entendendo isso, diga amém. Dotada de consciência, de desejos, de vergonha, de complexos, mas mesmo assim, debaixo de uma nuvem de testemunhas que está dentro daquela casa, sendo a maior parte dessas testemunhas legalistas, sistemáticas, burocráticas, mal espiritualizadas, ela sabe que ela está sendo julgada em pensamento, ela sabe que as sobrancelhas estão se levantando em direção a ela, ela sabe que o cochicho está rolando enquanto ela está esperando, mas o texto diz que mesmo assim, ela está ali naquela posição. E Camila, o que dá a ela força para se colocar numa posição como essa? Está no texto. O texto deixa claro que, diferente de mim, quando era penetra em festa de criança, ela não foi ali para comer bolo, ela não foi ali para beber guaraná, ela não foi ali para tomar suco de groselha. O texto é claro, diz que sabendo que Jesus estava na casa, ela entrou. Ela entrou porque queria ver Jesus. Complete aí, por favor. Ela entrou porque ela queria ver. Ela queria desfrutar do ambiente onde Jesus estava. Não importasse quem mais estivesse nesse mesmo ambiente. A motivação daquela mulher foi ver Jesus, foi tocar em Jesus, foi se aproximar de Jesus, foi se prostrar diante de Jesus, foi adorar Jesus, foi, quem sabe, receber o perdão dos seus pecados diante de Jesus. Então a forma como ela é tratada não faz ela mudar da posição. A forma como ela é destratada, melhor dizendo, não faz ela mudar a posição que ela está por causa do distrato. Você acha que não tem bandeja passando na casa? Você acha que não tem copos sendo estendidos perguntando: quer um pouco mais de vinho? Você acha que não tem gente dizendo: mais um pedaço de pão? Deseja uma tâmara? Quer mais uma uva passa? Você acha que ela não vê a bandeja sendo oferecida para outros que estão próximos, passando a ela, mas não é dado a ela? Você acha que ela não percebe que está sendo rejeitada? Você acha que ela não tem consciência de como está sendo rechaçada? Você acha que ela não tem consciência do carão, hoje diriam do ridículo que ela está passando? Só que quando você sabe por que você quer chegar, quando você sabe o motivo que te levou a estar onde você está, você cumpre o que a palavra de Deus diz. O que é, Camila? Levantando-se contra ti o espírito do governador. Não saia do teu lugar. Levante a sua mão, porque Deus me autoriza a ministrar sobre a vida de algumas mulheres hoje aqui, que por amor a Jesus estão se submetendo a algumas posições extremamente desconfortáveis, só para agradá-lo, só para dar testemunho. E Jesus trouxe você hoje aqui para dizer: se é por causa de mim, aguenta esse desconforto. Se é por amor à minha obra, aguenta esse espinheiro. Por quê? Porque depois que você aguentar este momento, eu vou revelar o propósito da tua chegada. Fica! Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia! Eu vou contar de 1 a 3 e você vai ministrar sobre a vida de alguém. Não precisa tocar nesta pessoa. Mas quando eu disser 3, com a boca dentro da máscara como você está, você vai liberar uma palavra profética e vai dizer para ela deste jeito: aguenta! Calma que eu não contei até 3 ainda. Quando eu disser 3, você libera a palavra. Quem entendeu, diga amém.
Eu disse que você vai gritar. Eu disse que você vai? Camila, mas eu não gosto de gritar. Então, da próxima vez, procure uma igreja menos pentecostal. Porque aqui a gente acredita neste mover. Quando eu disser 3, você vai gritar e vai liberar essa palavra de confirmação para ela e vai dizer, aguenta. Vamos lá? É 1, é 2, é 3. Vai! Agora para a vizinha do lado de novo. Vai! Aguenta, aguenta porque esta humilhação não vai ser o tempo todo. Aguenta porque este processo não determina o seu fim. Ele é o ponto de partida de por onde Deus vai começar a desenvolver algo grande na sua vida. Suporte. Pela intenção do propósito, suporte. Pela motivação de estar com Jesus, suporte. Para não envergonhar o reino de Deus, aguente. Para ser justificada pelo próprio Deus e não por si mesma, resista. Vai de arrebal e a sérgia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O que comunica a posição do penetra, gente, para nós? Sabe o que é a posição do penetra? Comunica para nós. Veja bem, eu tinha pedido Roberta para me ajudar com a posição. Volte a ela, Roberta, obrigada. Veja, os pés de Roberta estão completamente livres. Mexa as pernas para mim, por favor, Rô. Maravilha. Traga as mãos para frente e balance para a galera ver. Isso. Bote para trás de novo. Alguém viu amarras nas mãos dela? Alguém viu algemas nos pés dela? Os pés estão livres e as mãos também estão. Mas por causa da posição, há sobre ela uma imposição que é invisível, mas é real. É basicamente a mesma coisa. Não há nada impedindo aquela mulher de caminhar. Não há nada impedindo as mãos dela de tocar. Mas por causa de uma visão metodológica e sistêmica, que não acontece na mão nem nos pés, mas na cabeça, ela está presa ali. E o pior carcereiro que pode se levantar contra nós não é alguém que nos prende do lado de fora. É quando a gente, da baravassúria, se torna carcereiro de si mesmo. Ai, eu estou sentindo uma unção de jugo sendo desatado nesta noite. Ai, meu Deus, se você é profeta, olhe para alguém e diga, eu estou sentindo que você vai andar como nunca. Eu estou sentindo que você vai falar, porque os limites e as algemas que te prendiam só estão na tua cabeça. Deus vai mostrar que tua perna é livre. Deus vai mostrar que suas mãos são livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Deus está mandando eu dizer isso aqui. Você é livre. Livre. Você é livre. E ela se retém. E ali ela fica. Ali ela fica. Pela força de uma cultura ela fica. Pela imposição de julgamentos que estão sobre ela, ela fica. E sabe por que ela está ali? Porque as algemas que lhe prendem são as algemas da consciência, que lhe manietaram por causa do pecado. Porque é isto que o pecado faz. Dá ao outro o poder de nos prender. Faz com que nós mesmos tragamos sobre nós sentenças das quais nem passaram em juízo. E ela está ali. Está ali porque sabe o que pensam. Está ali porque sabem o que dizem. Está ali porque ela sabe o que acham. Veja, depois que ela se aproxima de Jesus e declara a sua adoração e está pronta para receber o perdão dos seus muitos pecados, olha o que o texto diz. Que eles, olhando a maneira como ela se aproximava de Jesus e o fato de Jesus permitir receber dela a sua adoração, pensou Simão consigo mesmo, se ele fosse profeta, ou seja, se fosse de verdade um profeta, olha como ele expressa, saberia quem ela é e o que ela faz. O que está acontecendo com Simão?
A mesma coisa que acontece com muitos de nós, porque a gente olha esse texto em Lucas 7 e a gente pensa que devemos nos assimilar somente com a pecadora, mas se a gente não vigiar aqueles que já são cristãos, a gente está muito mais para o Simão do que para a pecadora. Por que ele faz esse tipo de julgamento? É mole ler o texto e dizer, Simão é fariseu, mas eu te pergunto, como você se comportaria sabendo que ela está derramando um óleo cujo dinheiro você sabe muito bem onde ela pegou? É complicado, é bem complicado, só que não cabe a mim. Por quê? Escute, porque eu não posso determinar quem as pessoas são só porque eu sei parte do que elas fazem. Infelizmente, é uma realidade. A gente acha que por saber o que alguém faz, sabe também, baseado no que esse alguém faz, quem ele é. Mas isso não é uma realidade. Porque tudo que eu faço está administrado dentro de um caráter de tempo. Tem coisas que eu faço hoje que talvez eu não faça mais amanhã. Tem trabalhos que você está empregada neles hoje, pode ser que daqui a um tempo você esteja empregado fazendo outra coisa. E isso não vai fazer com que você mude quem você é a cada trabalho que você entra. Você vai continuar sendo sempre a mesma pessoa, mesmo que você esteja fazendo outras coisas. Porque fazer está relacionado com estar, advérbio de modo ou de tempo. E tudo que está significa que não é permanente, significa que é passageiro. Lembra da cananeia quando clamou Jesus? Ela dizia assim, tem misericórdia de mim, que minha filha está. Ela não disse é. Por quê? Porque ninguém nasce endemoniado, ela está. Olha a sabedoria desta mulher. Sabe o que ela está dizendo? Eu estou vindo buscar pela minha filha. Por quê? Pelo demônio que está nela? Não, pela minha filha. Porque o demônio só está, mas a minha filha é minha filha. Somos nós que muitas vezes, vendo o que as pessoas fazem, determinamos sobre elas caráter permanente. Muitas vezes, vendo a atuação do inimigo em alguma área na vida de alguém, entregamos essa pessoa na mão do inimigo como se ela pertencesse a ele. E Deus está dizendo para cada um de nós hoje aqui, muito cuidado, porque somos nós que damos ao diabo poder permanente, quando tudo que ele tem é temporário. Está, mas não é. Quem está entendendo essa palavra? Oh, aleluia! Agora, qual é a perspectiva de Simão? A mesma que nós, na condição de crentes, devemos ter cautela acerca do próximo. Você não pode determinar o que alguém é só porque sabe o que essa pessoa faz. Você não vai ver Jesus tratando do que as pessoas fazem. Camila, mas todas as pessoas que Jesus passou na vida delas, ele tratou do que ela fazia. Avalie melhor o texto e você vai ver que ele tratava de quem elas eram. E elas mesmas deixavam de fazer o que faziam. Então escute isso. Simão e as pessoas que estão na casa acreditam que sabem quem ela é porque têm acesso às informações do que ela faz. Só que nós não podemos cair neste mesmo erro. Pode ser homem de Deus até o tutano, mulher de oração. Se você não vigiar, você vira fariseu. Samuel entra na casa de Jessé, o belemita, e porque ele tem referência do histórico de Saul, que era alto, e a Bíblia diz que dava de ombros para cima de toda a sociedade, ele está agora na casa de Jessé, o belemita, e Deus diz, eu tenho um rei novo, complete aí, eu tenho um rei novo. Mas olha a nossa dificuldade de se preparar para o novo. A gente acha que tudo que Deus vai fazer de novo tem que ter associação com o que a gente já viu ele fazer para a gente acreditar que é Deus. Aí ele olha para Eliabe, Abinadab e Samar, referência de Saul, a quem ele já viu fazer. Meu Deus, essa mania nossa de achar que Deus precisa do nosso respaldo para fazer o que ele quer, isso tem que cair por terra. Aí ele pensa, diz assim o profeta Samuel, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Aí o texto diz que a voz de Deus brada. Dá uma olhada para quem está do teu lado, você que acha que eu grito muito, diga, Deus falou bem alto. Mais do que eu, e de dentro para fora no coração de Samuel. A voz do Senhor bradou no coração de Samuel e disse, Samuel, não te atenta para a estatura,
nem para a medida, nem a aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem. O homem olha o que está diante de fora, ele só vê o que a gente faz, só vê o que a gente tem. Ele diz, mas eu, o Senhor, eu, o Senhor, provo os corações. Deus está dizendo, ei, na maneira como eu te criei, quem está comigo ainda, diga amém. Deus está dizendo, na forma como eu te criei, eu determinei que o ser, aquilo que você é, sempre será maior do que a sua geografia, do que o seu ambiente, do que a sua circunstância, do que o seu estado. Quando Deus determina isso na criação do homem, soprando fôlego de vida em suas narinas, e dizendo, e o homem foi feito alma vivente, a alma não morre. Você morre, mas a alma não morre. Ele estabeleceu em nós característica permanente do ser. Então o ser é maior do que está. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Quando você sabe quem você é, não importa nem aonde, nem como você está. O ambiente será dominado por aquilo que você carrega, mas você não será afetada por causa das circunstâncias que estão à sua volta. Eles acham que sabe quem ela é porque sabe o que ela faz. Mas quando a gente lê o texto, a gente vê que as informações que eles têm não são o suficiente para determinar quem ela é. Oh, aleluia. Mas as pessoas falam muito. Nós somos assim. Fala muito. E tem gente falando muita coisa sobre nós, tendo apenas uma informação parcial do que é dito, já quer dar o julgamento completo. Vê 15 segundos de history e sabe quem é a gente. Vê uma publicação no Instagram e acha que aquela é a realidade de uma vida. Pegamos partículas de momentos, conversas maltratadas, frases mal elaboradas, olhares e momentos e queremos determinar que conhecemos. A coisa entre a mulherada em especial é tão mais arrochada que num olhar a gente mede, se não gostar diz, já sei. Sabe como? Sabe de quê? É muita gente falando muita coisa. E a gente começa a acreditar que o que está sendo dito é verdade só porque é repetido muitas vezes. Mas aonde eu tenho passado, com a ajuda e a graça de Deus, eu tenho ministrado, com a ajuda do Espírito Santo ao coração de algumas pessoas, uma verdade irrefutável, qual a verdade não se torna verdade, a verdade é verdade. O problema é que muitas vezes Satanás faz uso do sofisma. E o que é sofisma? Uma mentira que contém muitas verdades. Para que quando a informação chegar, você fique confuso e por fim você acha que aquilo é verdade, mas não é verdade, porque a verdade não tem verdades, a verdade é verdade. Se a verdade contém mentiras, ela não é verdade, ela é? Não, sofisma. A mentira é a oposição da verdade. O sofisma é a verdade, é a mentira que faz uso de algumas verdades. Para você não saber que é mentira. E o diabo tem trabalhado dessa forma, porque nós somos orgulhosos e conhecemos como Deus fala. Você acha que o diabo vai aparecer para você de chifre e rabo? É ruim, é capaz dele botar uma Bíblia na mão. Para confundir tua mente. Só que o Senhor está dizendo hoje aqui, tudo que não for verdade eu vou quebrar pelo poder da minha palavra. Não vai ficar obra de engano que envolva seu nome. Não vai ter obra de confusão que envolva a tua vida. Não vai ter obra de mentira para queimar a tua reputação. Deus está me mandando dizer isso e isso aqui não está no sermão. Deus está dizendo, eu vou corroborar o teu testemunho. Eu vou validar a justiça do teu nome. Escute isso. Alivia o compressor para mim, filhona. Escute isso. Ela está num ambiente onde o território é hostil. Por quê? Porque na verdade há ali alguns inimigos. Inimigos filosóficos, sistemáticos, mas são inimigos. E muitas vezes os piores inimigos não são aqueles que têm armas para nos ferir do lado de dentro, do lado de fora, mas são aqueles que sabem como nos ferir do lado de dentro.
Ela está num território hostil, num território de inimigo. Mas o texto diz que Jesus está sentado ali. Sabe o que Deus está me mandando dizer aqui, pastora Camila? Sem rivalidade pessoal. Mas Ele vai se posicionar diante de rótulos, diante de conceitos e de inverdades que alguém está administrando sobre a nossa vida, tendo só informação parcial da verdade. O que é isso, Camila? Sabe muito, mas não sabe tudo. E aí administra aquilo dali, só que Deus está falando comigo. Ele está dizendo, veja, ela está ali dentro da casa, parece que está sozinha. Mas na verdade Jesus está no mesmo ambiente que ela. Tão sozinho quanto ela. Mas ele não foi convidado? Foi convidado, mas se você olhar bem, os dois desfrutam da mesma atmosfera. Nunca parou para analisar? Preste atenção. Ela não é convidada, mas entra. Ele foi convidado e entrou, mas o texto diz que ele não foi recebido. Então veja. Ninguém ali tem mais em comum do que um e o outro. Camille, o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, parece que você nem sabe porque ainda não teve contato. Com quem? Com quem já está preparado para te defender nesse terreno hostil. Deus está dizendo para pessoas hoje aqui, se eu fosse você, eu levantava a mão para receber. Meu povo de debaixo da tenda, levanta essa mão, porque a glória que descia no tabernáculo está entre nós, pelo poder da sua palavra. E Deus está dizendo, fique em paz, porque eu vou colocar um amigo meu no terreno do seu inimigo e ele vai te defender. Camila, eu ainda não entendi, então recebe. Vai ter gente entrando na guerra por amor em tua vida, em mesas e gabinetes, dizendo, ela não é isso não, ele não é isso não, eu conheço ele. Te prepara, tá chegando amigo no terreno do teu inimigo, você não vai ficar vendida. Só que o texto diz que Jesus está de costas. Se ela está detrás, significa que ele está de frente à mesa. Se ele está de frente à mesa e ela está detrás, está por detrás dele. Então ela não está diante dos seus olhos, ela está de frente para as suas. Vamos lá, é um raciocínio lógico. Ela está de frente para as suas? Para as costas de quem? E essa é a nossa sensação. E o Espírito Santo está falando conosco. Mas ele vai falar muito mais intensamente agora com algumas pessoas que se sentem exatamente assim. Gente que está suportando ambientes desconfortáveis, posições desvantajosas por amor a Jesus Cristo. E enquanto a gente suporta essa posição, a impressão que a gente tem é que ele não está mas está de? Não é a impressão que a gente tem? E dentro do cenário real daquele lugar, é exatamente o que está acontecendo. Ela está ali, e eu não sei em que lado está a mesa, mas suponhamos que estivesse aqui. O texto diz que ele está inclinado à mesa, então ele está de frente para a e ela está na parede ou em alguma região semelhante. Ele está aqui, ela está sofrendo e ele está aqui. Ela está sendo humilhada e ele está aqui. Tem bandeja passando, gente destratando. Isso tudo está acontecendo ali e ele está. Se a gente não vigiar, a gente diz, cadê ele? Só que hoje ele me trouxe aqui para dizer, eu não preciso me virar para te ver, eu estou aqui. Exatamente aonde você está, vendo tudo o que acontece com você. Eu estou aqui. Eu vou falar bem rasgado e todo mundo vai entender.
Tem gente que diz assim: Camila, aonde Deus estava quando eu estava sofrendo aquela humilhação? Não percebeu que Ele está no mesmo ambiente? A nomenclatura é diferente, porque Ele recebeu o convite. Mas de que adianta se o texto diz que Ele também não foi? Então vamos falar aqui para todo mundo entender. Quando você diz assim: Senhor, parece que tu não está aqui comigo, parece que tu estás de costa. Aonde o Senhor estava quando eu estava comendo angu? Ele diz: do teu lado comendo angu junto com você. Aonde o Senhor estava quando eu fui abusada indevidamente? Ele diz: me sentindo tão enojado quanto você, eu estava com você. Você diz: aonde está Deus que não me vê andando a pé de cima para baixo? Ele diz: andando a pé contigo de cima para baixo. Aonde está Deus quando eu estou de ônibus precisando andar de carro? Ele diz: preparando o lugar dentro do ônibus e guardando o povo todo só por amor à tua vida. Dentro daquele veículo eu estou com você. Mas porque você me vê de costas? Porque você não me vê te adulando? Porque você não me vê falando com você toda hora? Você acha que eu não estou? E se talvez porventura estiver alguém aqui dizendo: e de que vale as costas? Pergunte para Moisés e ele vai te dizer de que vale. Se tiver só as costas, vai ter glória. Pode ter um pedaço do fio do cabelo que vai ter glória. Por quê? Porque isso não fala dos itens de que ele carrega, isso fala de quem ele. Então basta ele estar, basta ele estar, basta ele estar. Aonde você está? Camille, como é que eu sei que ele está onde eu estou? Porque você foi para lá só por causa dele. Lembra? Quando alguém te olhar torto, lembra que não foi por olhares que você está onde está. Lembra? Quando alguém te medir de cima a baixo, fica firme e adora, porque não foi por causa desses olhares que você foi para onde você está. Aleluia! Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos e sentisse a presença de Jesus aqui nessa noite, dizendo: eu estou contigo. Cadê aquele moço abençoado do teclado? Se ele estiver por aí, vem, filho. Você sabe quem é o baterista? Se ele estiver por aí, chama ele também. Aleluia! Levante as suas mãos e tire alguns segundos para sentir a presença que não te abandona, o Deus que te sustenta. Aleluia! Fecha os olhos e diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu não te deixei. Eu não te deixei. Você não está sozinha. Você aí na tenda, levante as suas mãos e sinta essa presença. Eu não te deixei. Eu não te deixei. Aleluia. Eu vou resumir. Pedir vocês, rapazes, que eu já estou fechando. E quero fechar junto com vocês. Veja, estava ali. E ela traçou uma meta, um plano no coração dela. Quando ela entrou lá, ela sabia o que ela ia fazer. Às vezes a gente perde o propósito enquanto está sendo destratado, porque esquece o que foi fazer. Você não foi adorar? Você não veio aqui para adorar? Então o que te importa se tu está no teto ou na tenda? Tu não veio para adorar. Então o que te importa se tu está no ar-condicionado ou fora dele? Tu não veio para adorar. Então de que te importa se tu estás em pé ou se tem cadeira? Tu não... Ei, se você esquecesse do propósito, você vai dizer: estou de pé. Se você esquecesse do propósito, os olhares vão te perturbar. Mas se você lembrar: para que eu fui? Eu fui lá para ver Jesus. Então não interessa se é sentada, se é em pé, se é no ar ou se é fora dele. Eu vou ver Jesus. Eu vim adorar. Ela tinha um plano. Quando você for de encontro a Jesus, estabeleça um plano. O plano dela era: eu vou lá e vou derramar um unguento, um nardo caro. E ela se preparou e com muita dificuldade, penso eu, conseguiu romper, não as cadeias que estavam fora, as cadeias que estavam.
conseguiu seguir com o plano. Deus está dizendo a alguém: faça um plano que te leve em minha direção. E esse plano será maior do que todas as cadeias de medo, de julgamento que prendem a sua mente. Ela rompe e chega em Jesus, mas chega por detrás, desvantagem. Só que é justamente por estar detrás que ela tem tanta liberdade para fazer tudo o que ela fez. Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora. Você tem duas opções quando a vida te colocar na desvantagem. A primeira, se tornar uma complexada, vitimizada. Ó vida, ó céus. E isso não vai mudar nada, você vai continuar no lugar que você está. Segunda opção, e é essa que nós vamos ocupar com a ajuda de Deus. Qual é essa opção? Aquela de entender que tem coisas que só podem ser feitas do lugar que eu é tirar proveito de onde eu estiver, não importa onde eu esteja. Esses dias me hospedaram em Recife e eu nunca fiquei num andar tão alto. Eu fiquei tão maravilhada, que eu liguei a câmera e fui lá para cima. E eu vi coisas, eu já ministro lá há muitos anos, mas eu vi coisas naquela perspectiva de altura que nunca antes eu havia me atentado. Por causa da posição que eu estava, era muito alta. Complete aí, por favor, era muito alta. E aí eu vi coisas que eu nunca tinha visto em todos os meus anos ministrando lá. Eu vi a praia, obrigada, e ela era incrível. E eu tive uma vista da linha do horizonte na orla que eu nunca antes tinha tido tamanha dimensão. Eu fiquei tão maravilhada. Só que se eu quisesse entrar dentro da água eu não podia. Se eu quisesse pisar na areia naquela hora eu não podia. Eu estava alta demais para acessar aquele paraíso. Camila, mas é bom ficar no alto? É, eu desfrutei, tem os seus privilégios. Camila, e ficar no baixo é bom? Tão bom quanto no alto. Por quê? Porque tudo depende da sua capacidade de desfrutar o que cada lugar te oferece. Presta atenção. Existem coisas que só podem ser acessadas por pessoas que estão em determinadas posições. E existem coisas que só podem ser acessadas por pessoas que estão em determinadas posições. Então eu não tenho que ficar medindo quem acessa o quê. Eu tenho que medir qual é o acesso que eu tenho aonde eu estou. Ao invés de vitimizar-me por estar onde eu estou, eu preciso saber que propósito e que finalidade atende o lugar que eu estou. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Já viu o camarada que inventou aquele porta-copo? Um negócio de segurar café. Lá na América usam muito para não queimar a mão. Aquele papelzinho vai para fora. 0,0.1 dólar é como é que chama? O valor que ele recebe pela patente da criação de um troço de papelão que rodela um copo. Uma ideia genial. Agora você acha que quem era servido pela manhã pelo mordomo, com o café esfriando e podendo segurar a alça da xícara, inventaria isso? Não, porque quem inventou isso foi um cara proletariado como a gente, que ia para a banca e pegava o copo e se queimava todo dia. Então ele criou um pessoal, a ideia compartilhou, ele patenteou e recebeu dinheiro para sustentar até 3 gerações sem trabalhar, por causa de uma ideia. Camila, eu não entendi. Deus está dizendo, existem coisas que só podem ser acessadas por alguém que está exatamente aonde você está. Então não fique dizendo que você está derrotada. Comece a procurar o que tem para fazer aí neste lugar onde você está, porque existem tesouros e coisas maravilhosas, oportunidades, eu estou profetizando, existem oportunidades incríveis, portas fabulosas que só podem ser vistas e abertas e acessadas por pessoas que estão passando exatamente o que você está passando, por pessoas que estão vivendo exatamente o que você está vivendo. Espírito Santo, a palavra diz que a tua mão coopera. Então eu te peço, abre mentes e corações agora, tira as escamas dos olhos e faça ela ver o que o Senhor preparou neste lugar. Tem empresas neste lugar, tem grandes ideias neste lugar, tem conexões perfeitas neste lugar. Tem coisas que Deus vai fazer aí exatamente aonde você está. Tem pessoas importantes na sua trajetória que você só vai conhecer se você estiver exatamente aonde você está agora. Então veja, Deus não te tirou daí ainda, mesmo
estando desconfortável, não é porque Ele tem prazer em te humilhar, mas é porque a sua resistência nesse lugar atende um propósito que vai mudar. Oh, eu acho que você não me ouviu. Vai mudar, vai transformar a sua vida num nível que nunca antes você viveu tamanha transformação. Ela desce e derrama, porque ela controla onde chega, mas não controla o que sente quando chega. Porque todo plano que você faz é assim, ele só te dá o início. É por isso que você não pode ter medo do que um monte de gente tem e por isso não vive promessa. O quê? De comer. Você fica esperando, quando eu souber tudo eu vou, e Deus está dizendo, o tudo quem faz sou eu, você só tem que começar. Por que eu digo isso? Porque o plano dela era, vou derramar o nardo, e isso estava no controle. Só que quando ela chega, veja isso, ela podia controlar onde ela ia chegar, aos pés de Jesus, mas não podia controlar o que ia sentir quando chegasse. Sonho é assim, você se imagina, você se vê. Quem aqui tem vontade de tirar a carteira e antes da carteira já se vê dirigindo o carro? A gente é assim. Você já se imaginou tantas vezes na reprodução da sua mente que você pensa, para mim já está tudo pronto, quando eu chegar é só fazer, porque eu já sonho isso, já penso. Por mais que você saiba e se veja, você controla onde chega, mas não consegue controlar o que você sente quando você chega. A gente chora. Foi ela. Camila, como é que você sabe que ela não planejou o choro? Porque se tivesse planejado, tinha levado toalha. Ela usa os cabelos e começa a enxugar. E chega tão perto que não resiste. E começa a fazer o ato máximo de intimidade, que não é o sexo, é o... Estou explicando porque tem gente que acha que auge da intimidade é vida sexual. Pois saiba você que tem gente que desenvolve isso e não pratica isso. Ela começa a beijá-lo puramente, arrependida. Ela está chorando de puro quebrantamento. Camila, mas ela é pecadora e é por isso que ela está chorando, porque ela está diante do dono de todo perdão e ela está sentindo o alívio que nunca sentiu. Ela beija, beija, beija. Então acontece o que nós lemos aqui. Todos olham, se expandam e vêm para a sala, porque querem nos manter num lugar onde não oferecemos nada, perigo a ninguém. Mas é só a gente fazer o que ninguém fez e isso incomoda todo mundo. Porque as pessoas não se incomodam com quem não é ninguém. Basta você tentar ser um alguém, mesmo que seja você mesmo. E isso gira uma revolta. Elas vêm e dizem, se soubesse quem é ela e o que ela faz. Aí Jesus diz, Simão, deixa eu contar uma história. Aí conta a história. E vira-se depois em direção à mulher que o beija. E o texto diz que ela continua beijando. Se você for olhar o texto, ela ungiu, ela lavou e ela regou. Mas na parte do beijo, ele diz assim, não cessou, que na conjugação do gerúndio significa não cessa, verbo continuativo. O que ele está dizendo? A unção já derramou, a lágrima também já regou, já secou, mas o beijo não secou. O que isso significa? Que enquanto está todo mundo ali em volta, julgando, ela continua. Troque agora beijando por adorando, para você entender. Enquanto todo mundo julga, ela continua. Enquanto todo mundo fala mal, ela continua. Só que aí você entende por que tem treinamento no canto. Porque depois que você rompe essa barreira, não interessa o que pensam de você. Quando você chega onde você precisa chegar, aquilo que pensam sobre você não é mais impedimento para você fazer aquilo que você precisa fazer. Tá todo mundo falando mal e ela continua adorando. Tem uma multidão em volta dela e ela não para.
Deus está dizendo a algumas mulheres hoje aqui, e quem está embaixo da tenda e aqui dentro da nave, levante a mão se você é esta mulher. Diga para Deus que você veio a este culto debaixo de palavras contrárias, maledicências de gente que quer te queimar, indiretas de Facebook, print de WhatsApp, gente que tenta te detonar. Mas Deus te trouxe hoje aqui palavras malditas no meio da família, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: continue me adorando, não cesse de me adorar. Enquanto você me adora, eu te protejo, eu te justifico, eu te defendo, eu te perdoo. Se você acredita nisso, fica de pé num salto de glória. Bota a Bíblia no banco, a bolsa também. Libera as mãos e adore. Aleluia. Aleluia. Olha para mim, isso é sério. Mulherada abençoada da tenda, olha para mim, isso é muito sério. Muito sério. São tantas opiniões, tantos julgamentos equivocados ao nosso respeito, que por fim a gente pensa: eu vou deixar isso para lá. Aí é gente que cantava e não canta mais, porque alguém disse: canta mal. É alguém que tinha uma palavra, mas não tinha muita cadência verbal, e alguém disse: você não prega. E aí não prega mais. Você sabe o que é a presença de Deus, porque você já ungiu, já lavou, já secou. E tudo isso que está acontecendo, que te trava, Deus está dizendo: não está acontecendo porque o inimigo te oprime, porque ele sempre te oprimiu. E mesmo com os ataques dele, você sempre continuou. Só que de um tempo para cá, você cessou. Cessou o quê? A parte mais importante da adoração. A gente tem que parar, gente, de ficar perturbado com o que andam dizendo ao nosso respeito. Sabe por quê? Normalmente as pessoas que julgam a sua forma de buscar a Deus, normalmente elas não podem fazer nada por você. Então por que você vai se render diante de julgamentos que só te fazem mal e não podem te fazer nada de bom? Deus está dizendo aqui, eu vou falar como Ele está mandando: por que você cessou, filha? Cessou de me buscar naquele horário que a gente conversava. Tinha dia que você nem me sentia, mas você orava assim mesmo. Porque não importava se eu estava de frente ou de costa, você sabia que eu estava. Por que você cessou de sonhar? Por que você cessou de projetar o cumprimento dos planos? Hoje Ele está dizendo a você: você não pode parar. Por quê? Porque eu não estou olhando para o que eles falam, eu estou olhando para o modo como você me adora. Agora você tem que aprender o maior segredo que ela revela no texto. Espontaneamente fica nítido. Ela parou para responder os opositores? Ela parou para tentar se defender? Se justificar? Ela somente adorava, ela somente... Aí olha o que Jesus vai fazer. Simão, deixa eu falar com você aqui. O que Deus está dizendo para nós? Só me adore. Ele diz assim: não fale deles, deixa que eu falo de você. Eu vou te defender. Eu vou te justificar. E a sua atitude de adoração condicional vai falar mais do que a fofoca. O legado e a história da sua busca vai falar mais do que qualquer notícia negativa ao seu respeito. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu quero fazer um convite muito importante agora e quero que toda a igreja me ajude. Toda a igreja. Ninguém sai do lugar agora, ninguém anda, ninguém tira carro, ninguém faz nada agora. Crede em Deus e estareis seguros. Crede que eu vim como profeta e prosperarei sobre essa palavra.
Eu vou contar de 1 a 3. E quando eu disser 3, nessa noite, não importa quantos fariseus saibam da sua vida, da sua história, e achem que sabem quem você é só porque tem notícia do que você faz ou do jeito que você se veste. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. E eu quero fazer algo agora, lá na tenda, na mesma perspectiva, porque eu já disse que tudo que Deus tem para fazer aqui está sendo feito simultaneamente lá. Quem entendeu, diga amém. Então preste atenção que isso é muito sério. Eu quero pedir esta obreira aqui, como você chama? Você que me deu o lençol. É porque você está de máscara, Regina, eu já te vi. Regina, preste muita atenção. Você que está aí na tenda, preste atenção. Vem cá, Regina, aqui no altar comigo. Essa câmera é monitorada por alguém? Ela dá zoom? O tamanho é legal? Alguém sabe me dizer? O tamanho aí em tela cheia? Como é que é? Está muito distante? Ela é monitorável, Ela dá para fazer zoom? Não? Então preste atenção, eu vou tentar te mostrar, Regina. Da máscarazinha de florzinha rosa. Está com roupa de obreira. Cordão da estrela de Israel, aleluia. Do mesmo jeito que eu estou aqui na frente de um povo, a Regina agora está debaixo da mesma unção que eu estou. Da mesma autoridade que eu estou. E o que eu fizer aqui, ela está autorizada a fazer lá. E o que as pessoas receberem aqui, através da palavra que está sobre nós, vocês vão receber igualzinho aí, sobre esta palavra, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga tá ligado. Regina, preste atenção. Quando você chegar lá, filha, você se posiciona na frente de todas as mulheres que estão lá na tenda, na frente do telão. Vai indo para lá, Regina. Quando a Regina chegar lá na frente, alguém me conta. Quem estiver aqui dentro começa já a interceder. Hoje eu quero fazer um negócio, presta atenção. Quem está aqui dentro começa a interceder pelas vidas que precisam ser alcançadas lá fora. Olha para mim, vocês da tenda. Olha para mim. Quem está aí fora começa a interceder, porque tem vidas aqui dentro que precisam voltar a beijar, a adorar, a buscar incondicionalmente. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, estou me sentindo um pouco fraca na fé. Posso ir aí na frente e receber oração? Não. Estou chamando agora só os pecadores. Camila, quem são essas pessoas? Todas nós. Mas em especial, aquelas que sabem que se afastaram. Aquelas que foram repelidas por fariseus. Aquelas que erraram e que... tem pecados sim, mas tem também coragem para se arrepender. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, quem tiver na porta de vidro para fora, oh aleluia, Deus abençoe a vida de vocês. Quem estiver aqui me olhando pela porta lateral, do lado de fora, atrás da de vidro. Quem estiver na tenda, se você estiver na tenda, quando eu disser 3, se está afastada, se diz desviada, se foi para distante e não sabia como voltar, hoje Deus criou esta oportunidade para você. Quando eu disser 3, não importa o que dizem, o que pensam e o que acham. Você acha que eu vim assim? Eu não vim não. Quem conhece a minha história sabe. Bermudinha, barriga de fora, camisete do piu-piu e tênis do baile. Mas eu vim. Porque não importava como eu estava, Jesus sabia quem eu. E hoje eu estou aqui para lhe dizer que Ele vai preservar a sua essência. Pare de achar que o evangelho é só o que você ouviu alguém de mente deturpada dizer. E comece a ouvir o que o próprio Jesus disse. Ele não disse, se conserte primeiro e venha depois. Ele disse, vinde a mim todos vós que porque independente de como você está, Ele sabe quem você é. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele não disse santos, Ele disse cansados, atribulados, sobrecarregados, oprimidos. Ele disse, eu vos julgarei, igreja. Vamos lá, tenda, responda junto com a nave. E Ele disse, eu vos aliviarei. Então se você está aí com amarras, ainda que não na mão e nem nos pés, a escolha agora é sua. Se está afastada, se diz desviada. Camila, mas eu estou enrolada. Eu estou com uma situação tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Porque você não se conserta para vir. Você vem primeiro e Deus te ajuda a consertar depois.
Agora, se tentar fazer sozinha, não rompe, porque não foi Camila que disse, foi Jesus. Ele disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Camila, mas como é que eu vou? Do jeito que você está. Não é o evangelho dos homens que eu te trago, é o evangelho do Filho de Deus. E Ele vai te proteger, Ele vai te justificar, Ele vai te defender hoje, aqui e agora. Camila, mas eu preciso ir aí na frente? Eu não vou não, eu vou ficar aqui onde eu estou. Quem está na tenda vai parar de frente ou próximo a Regina. Ninguém tocando em ninguém. Se a Regina precisar de ajuda lá fora, as obreiras e os varões fiquem ligados. Vai todo mundo ficar próximo ali. A Regina agora representa o altar da reconciliação. Aqui dentro é a mesma coisa. Quando eu disser 3, ninguém vai te pegar pelo braço, porque a adoração e entrega é voluntária. Ninguém vai te perguntar, quer ir lá? Hoje não. Camila, foi para mim. Sou eu. Sabe que é você? Quando eu disser 3, você vai descolar o pé no chão, porque ele não está amarrado. E vai chegar no altar de Deus. Quem está aqui dentro, aqui. Quem está na porta de vidro, aqui. E quem está na tenda, diante da Regina, que está debaixo desta mesma unção. Quem entendeu, diga amém. Não fique aonde você está, se você souber que seu lugar é aqui. Por quê? Porque não fui eu que inventei isso, foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar, veja, o maior problema de não nos decidirmos ao lado do Senhor não é por falta de fé. Fé você tem, então tu tem que estar aqui. É por vergonha. Por que não foi? Vergonha. Só que tua vergonha não faz nada por você, mas sua ousadia vai colocar teu nome no livro da vida hoje. Hoje. A ministra de louvor, só o refrão de uma canção, amada, por favor. Só o refrão. E que tem a ver com o momento. Quando eu disser 3, você libera aí a canção. Eu conto 1. Todo mundo que entende que hora é essa e já passou por essa hora, começa a orar. Não finge que está orando não, começa a orar. Se vidas, ou melhor, quando vidas que estão aqui caminharem em direção ao altar, não aplauda, continue intercedendo, orando mais intensivamente. 2,5, quando eu disser 3, você que sabe que está afastada e que quer ouvir o que Jesus disse à pecadora, o quê? Os teus pecados estão perdoados. Vai em paz, é o que de melhor Deus tem para nós hoje aqui.